slides lá que falavam sobre o surgimento da sociologia, fizemos a atividade, corrigimos a atividade e agora a gente vai começar a falar sobre os pais da sociologia, que a gente chama de os clássicos da sociologia, tá? Que são basicamente, eu vou apresentar para vocês, 4 autores, tá? Alguns professores trabalham 3, não trabalham o primeiro aqui que a gente vai trabalhar. Mas como ele foi muito importante também no surgimento da sociologia, mesmo que ele não tenha dado esse nome, tá, sociologia, a gente vai ver, porque as ideias que ele utilizava, né, foram ideias também muito importantes, inclusive para nós aqui no Brasil, elas representam muito e vão ser um ponto de partida então, tá? Pessoal, então, o primeiro autor que nós vamos trabalhar, o nome dele é Augusto Comte, tá? O Auguste Comte, alguns autores alguns professores vão falar de forma diferenciada, inclusive, em alguns lugares vai aparecer Augusto Comte ou Auguste Comte, tá? Eu pesquisei, eu vi a forma correta seria essa aqui, tá? Mas uma aluna esse tempo me chamou a atenção, disse, olha aqui, professora, no livro está escrito assim, e aí falou assado, e aí eu fui correr atrás e eu vi que esse aqui era a forma correta, tá? Ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. Era esse cara aqui, né? Esse gatinho. Gente, o Augusto Comte, então, ele é considerado um dos pais da sociologia. Embora, tá, ele não tenha dado esse nome. Inclusive, o Augusto Comte, ele sugeriu que a ciência que estudaria a sociedade seria chamada, decidiu não, né? Ele sugeriu que o nome fosse física social. Ele dizia que a sociedade, ela deveria ser estudada da mesma forma que as outras disciplinas estudam as outras coisas, tá? Então, alguém chegou e pegou e disse, tá, mas eu não posso estudar numa ciência social, estudar a sociedade, que nem eu estudo os números, né, de maneira, vamos dizer assim, exata, ou que nem a ciência da natureza. Eu tenho que levar em conta as variantes, eu tenho que levar em conta que a gente está lidando com pessoas e não com os números. Então, isso vai mudar de lugar a lugar, eu não posso usar uma forma fechada de estudar a sociedade, tá? Ele vai desenvolver as ideias do Conde de Saint-Simon, tá, para formular o positivismo. O positivismo aqui vai ser o método que ele sugere para estudar a sociedade, certo? Então, o Augusto Comte, ele é responsável por constituir a sociologia enquanto disciplina. Seguindo. Tá? Eu vou apresentar os autores para vocês, eu apresento e em seguida eu mostro para vocês o método utilizado por cada autor e o objeto de estudo deles, certo? Então a gente vai ver que o método utilizado pelo Comte é o método positivista. O método positivismo, ele está mais presente do que a gente imagina aqui no nosso país e eu vou mostrar para vocês, tá? Basicamente, gente, o que fala o positivismo? Uma maneira que vocês entendam, tá? Depois eu vou ler aqui para vocês. Mas o positivismo, gente, ele é uma forma de análise da sociedade em que ele diz que o único conhecimento válido, o único conhecimento verdadeiro, né, seria o conhecimento científico. Então, aquilo que não é científico, para mim, não tem muita utilidade. Aliás, para mim não, né? O positivismo. Então, olha só, defendia a aplicação de métodos científicos baseados na experimentação como única forma de proporcionar um conhecimento verdadeiro à sociedade. Senso comum que a gente viu lá, lembra que a gente estudou as formas de conhecimento, isso eu mostrei para vocês? Conhecimento religioso, conhecimento filosófico, senso comum para ele, para o positivismo, não tem validade. A única coisa certa, né, segundo este método aqui, é o conhecimento científico.
né? É a ciência, é o uso da razão, é aquilo que eu posso provar, aquilo que eu posso, através da experimentação, mostrar, né? Que funciona assim, que funciona assado. Então, é a forma verdadeira de conhecimento segundo o positivismo. Tá? O objeto da filosofia positiva era afastar a sociedade da anomia. Anomia, gente, depois eu vou mostrar para vocês também. Segundo, depois o Emily Durkheim vai trabalhar, anomia seria um estado onde não tem regra, ausência de regra, tá? Basicamente é isso que se define a anomia, tá? E buscar então um estado ordenado. Então, sair daquela coisa sem regra, desregrado, e buscar, então, um estado ordenado. Era esse o objetivo do positivismo. Ó, aqui eu coloquei, ó, observação, anomia, tá? Esse autor que a gente vai ver depois. Então, ele descreve a anomia como sendo uma situação produzida pelo enfraquecimento dos vínculos sociais e pela perda da capacidade de regular os comportamentos. Resumindo, a ausência de regras, tá? Então, para Comte, a sociedade devia guiar-se em dois princípios, um estático e um dinâmico, tá? O estático, gente, ele é voltado mais para a ordem social que é estabelecida através do trabalho intelectual, tá? Esse aqui seria o estado estático. E o estado dinâmico, ele é voltado para o progresso proveniente dos avanços científicos da época. Então, essa relação entre esses dois estados, estável e dinâmico, tá? Ele gera uma relação de ordem e progresso. E sabe onde é que vai acabar nos afetando? Que eu falei para vocês, tem muito mais do que a gente imagina no positivismo. Assim. Qual é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. Inspirado no positivismo, tá? Depois tem lá, eu não sei se eu coloquei, ordem por bases, não. Tem um esquema lá que explica aqui direitinho o ordem por base, progresso, não sei o que por fim, lá, tá? Vou ficar devendo pra vocês, matei essa aula que eu não lembro da frase, tá? Mas, então, o positivismo, ele vai inspirar o lema da nossa bandeira, tá? Inclusive, fique gravado. Dá vontade de ir na janela e ficar, você não vai nem escutar esse som. Uma das pessoas que defendia muito o positivismo aqui no Brasil era o Getúlio Vargas. Eu estava conversando uma vez com um professor de história e ele comentou que, inclusive, o Getúlio Vargas ele queria fundar uma igreja do positivismo, tá? Porque assim que nem tem aquele ator Tom Cruise, ele é de uma religião lá que é a cientologia. A ciência é um tipo de religião para algumas pessoas, né? Então o positivismo também era. Lembra que eu falei, conhecimento científico como um conhecimento verdadeiro, ele descarta o conhecimento teológico, religioso, filosófico, e, enfim, eu só posso acreditar naquilo que eu posso provar, tá? E eu acho que ele não chegou, às vias de fato, mas o Getúlio Vargas, ele era um positivista de carteirinha, tá? Então, ele era um defensor do positivismo e queria colocar a cabo, esse pensamento. Então, gente, o positivismo, ele defende o pensamento, que o pensamento ele vai progredir em estágios. Então, no primeiro momento, nós temos o estágio mitológico ou religioso. Depois o estágio, ou estado, filosófico ou metafísico. E, por fim, o estado positivo ou científico, tá? Então, seguiria mais ou menos o pensamento humano, seguiria nessa ordem, tá, gente? Então, voltando aqui. Basicamente, então, o que eu teria para mostrar desse autor é isso aí, tá? Augusto Comte, então, um dos pais da sociologia, porém ele não
né, ele não deu esse nome, o nome que ele dava era de física social, tá? E a gente viu então que ele está mais presente do que a gente imagina na nossa vida, né? O lema da nossa bandeira, né? O positivismo. E o pensamento humano então vai progredir nesses estágios aqui, segundo o Augusto Comte e o positivismo. Já esse outro carinha aqui, charmoso, ele é o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, então, ele é um discípulo, ele é um seguidor do Augusto Comte. Ele vai pegar as ideias do Comte e vai melhorar elas, tá? E ele que vai dar o nome de sociologia, então por isso que ele é considerado o pai da sociologia moderna. O Émile Durkheim, ele nasceu em 1858, morreu em 1917. E como eu falei aqui, ele defende os princípios positivistas. Ele pega aquela ideia lá do Comte e dá uma melhorada nela, tá? Pai da sociologia moderna. E aqui, gente, entram outras... ele dá uma acrescentada ainda mais, né, nos estudos sobre o indivíduo e sociedade. O Émile Durkheim, ele diz que a sociedade, ela prevalece sobre o indivíduo. A gente sempre tem aquela dúvida, né, tipo, é a sociedade que faz o indivíduo que faz a sociedade, afinal, como é que essa coisa acontece? E a gente vai ver que, na verdade, essa resposta, ela tem mais a ver com o que o autor fala, com o que o autor defende, tá? Então, o Émile Durkheim, ele diz que a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Como assim? Vamos imaginar que aqui somos nós. Tá? E aqui, sob as nossas cabeças, existem uma nuvem invisível, claro, de regras sociais. E essas regras a gente vai vivendo e absorvendo, tá? Então essas regras, elas prevalecem sobre nós. A gente não, tipo, hoje eu vou, eu gosto de usar, né, como exemplo, hoje eu vou fazer uma coisa super diferente, né? Vou botar uma roupa diferente, vou usar um cabelo diferente. Ainda assim, a gente está dentro do que se espera, do nosso comportamento social. Agora, ninguém, tipo, acorda de manhã e pensa, nossa, hoje eu vou fazer uma coisa diferente mesmo. Vou ir pelado para a escola. Vou chocar a sociedade. Vocês iriam chocar mesmo, tá? Porque ninguém espera que uma coisa dessas aconteça, por quê? Porque essa não é uma regra social. Agora eu trocar de roupa, cortar, né, um corte de cabelo, é uma mudança, mas não é uma mudança tão séria, tão drástica, né? Tá? Então, essas regras aqui que fazem a gente ser o que somos enquanto sociedade, segundo o Émile Durkheim. Então, ele diz que é a sociedade que faz o indivíduo e não o contrário. Tá? Bom, qual é o método utilizado pelo Émile Durkheim? O método utilizado por ele, gente, é o método funcionalista ou método comparativo, tá? O que ele vai dizer? Um fenômeno social só existe porque ele tem uma função, por isso, método funcionalista. E por que método comparativo? Método comparativo por quê? Porque ele compara a sociedade a um organismo vivo. Então ele diz, né, ele diz que as peças desse mecanismo aqui da sociedade não pode falhar. Vamos imaginar então que o corpo é um organismo vivo. E segundo o Émile Durkheim, o corpo é igual à sociedade. Cada parte deste corpo aqui exerce uma função. Então, esse corpo todo aqui, gente, ele tem que estar funcionando direitinho.
Porque se o meu braço não está funcionando bem, alguma coisa no meu corpo vai falhar, ou na sociedade. Se eu imaginar que o corpo é a sociedade. Então, cada parte aqui, né, tem a sua função, por isso o método funcionalista, tá? Ou se eu pensar na sociedade, se eu não pensar como um organismo vivo, como um carro, como uma engrenagem, o que acontece se eu tirar uma roda do carro? Não vai andar, se o pneu furar, se cair, não sei o que. Então, mesma coisa é o nosso corpo e mesma coisa é a sociedade, tá? Se faltar uma peça importante nela, né, aquela função ela já não vai ser exercida da mesma forma e vai começar a falhar. Então, nós vamos ter um corpo doente, uma sociedade doente, ou na visão do Edward Durkheim, né, um estado de agonia. Bom, deixa eu pausar.